Olá, condutores, condutoras, como estão indo os treinos? Vocês estão insistindo nos treinos emocionais, mentais, práticos, em baixa velocidade, num ambiente controlado, longe do trânsito? Não esqueçam que dirigir é muito mais do que sair por aí apertando o pedal de acelerador e trocando marchas. É necessário que o carro coma na mão de vocês primeiro. O nosso bate-papo hoje é sobre a importância do apoio dos maridos para que as suas esposas consigam enfrentar e superar o medo de dirigir. Muitas mulheres são casadas, têm a sua família, vivem um relacionamento estável, enfim, compuseram lá a sua família. E o motorista oficial dessa família é o marido. Geralmente, quem dirige há muito mais tempo. Tem maridos aí que, além de dirigir carro de passeio, dirige caminhão, tem habilitação para outros tipos de veículos. E dirigem há muito tempo, dirigem bem, dirigem com muita facilidade. Temos aí alguns casos também de maridos que bebem e dirigem, que é outra aflição para essas mulheres terem que lidar com essa situação, porque muitas vezes eles bebem e dirigem o carro que é deles, mas que está no nome da mulher. Mas a gente vai focar bastante aqui sobre a importância do apoio do marido. No dia a dia, na prática, no cotidiano, muitos maridos dizem: vou pagar a tua carteira, vou pagar teu processo de habilitação para você dirigir. Aí ele vai lá, paga o processo, aí a esposa tem alguns problemas, tem que pagar mais aulas, enfrenta alguns problemas ali, reprova. Aí é o primeiro sinal de que algo não vai bem, de que toda essa compreensão do marido está por um fio. Porque ele começa a cobrar dela. Né? Eu estou pagando o processo para você, você não consegue nem passar na prova, o que deu, eu não vou pagar mais aulas. Aí tem mulheres que ficam inseguras, abandonam esse processo de habilitação, deixa jubilar, caducar, estourar esse processo dentro de um ano, e lá se foi 3, 4 mil reais, ou talvez até um pouco mais, nessa primeira tentativa. Aí fica, espera mais um pouco, abre o processo de novo e repete a mesma situação. Maridos geralmente não são muito compreensivos com esposas que estão enfrentando o medo de dirigir ou que estão aprendendo a dirigir agora. Tem casos, eu conheço alguns, de esposas que levaram seus maridos para assistirem a aula. Inclusive, alguns sentaram no banco de trás do carro da autoescola e foram acompanhando a aula. E alguns nem ficaram muito tempo, porque não tem paciência. Quando essa mulher já é habilitada e ela faz aula para habilitados, muitas vezes o marido é o provedor da casa. O dinheiro da casa, quem ganha, é o marido. Então a mulher fica dependente dele. Então ela vai lá, conversa, negocia, olha, quero fazer aula para habilitados e tal. Tá, ele concorda. Aí ele diz, eu concordo, mas eu vou pagar só 5. Alguns querem pagar só 1 ou 2. Ou então ele diz, eu vou pagar só 10. E eu não vou pagar mais do que isso. Trate de aprender a dirigir dentro dessas 5, 10 aulas que eu vou pagar para você. Nem sempre 5, 10 aulas é o suficiente. Esse negócio de pacote, vamos fazer um pacote com tantas aulas ou com tantas coisas, tem aí várias facilidades para as pessoas adquirirem de acordo com o tamanho do seu bolso. Mas uma pessoa que precisa aprender a fazer o carro comer na mão dela vai precisar de um pouco de treino. Cada caso é um caso, condutoras. Algumas pessoas já estão familiarizadas com o carro, outras já dirigem há mais tempo, umas pegam mais fácil, outras não. Precisa fazer muito treino com o carro parado para ter controle nas manobras. Dirigir não é só sair apertando o acelerador
e trocando marcha. Tem muito serviço de habilitado que faz isso. Daí a condutora dirige, vai lá, bate foto, diz que é maravilhoso, recuperou, está dirigindo de novo. Só que na verdade não é isso, porque quando ela estiver sozinha, ela não vai conseguir pegar o carro dela, ela não vai conseguir ir adiante. E aí vai ter o marido cobrando de novo. Mas eu não paguei 10 aulas para você, mas você não dirigiu, mas você não tirou foto lá mostrando que estava dirigindo, como é que não dirige agora? E começa a cobrança de novo. Aí tem aquele marido instrutor, né? Metido a instrutor. Deixa que eu vou ensinar para você, porque você vai aprender comigo. Aí o cara dirige bem, o cara tem um monte de prática, ele não tem formação de instrutor, ele não tem didática, ele não tem a técnica, ele não avalia, ele não gradua as dificuldades e as ansiedades da esposa para poder trabalhar de um modo eficaz e eficiente. Aí ele vai ensinar daquele jeito, aos trancos e barrancos. Pega o carro aí e vamos dirigir. Não é assim. A pessoa já tem medo de sentar até no banco do motorista, mas tem o marido dizendo, pega o carro e vamos dirigir. Aí começa, sua mulher trouxa, sua mulher pamonha, sua mulher medrosa. E isso parece até elogio perto de outras coisas que outros maridos acabam xingando e ofendendo suas esposas. Eles vão tentando ensinar, ver que a mulher tem dificuldade, não vai, ou ela tem medo de acelerar, ou não dirige, não acelera, não manobra como eles. Aí começa o festival de ofensa. Aí começa a xingar. Daí tem alguns, olha, tem um caso que eu conheço de um marido que ficava nervoso e ficava empurrando o braço da mulher. Quando acabou essa aula, no outro dia, ela estava com o braço todo roxo e todo dolorido. Como se ele estivesse socando ela ali, que ele jogava a raiva dele, né, empurrando o braço dela. Isso é mais prejudicial do que qualquer outra coisa. Quando uma esposa com medo de dirigir, ela vai aprender com o marido é o melhor motorista que tem. É o melhor motorista que ela conhece. Meu marido dirige bem, são mulheres que elogiam seus maridos, por mais que os caras, quando estiverem dirigindo, dirijam com vícios, ou avancem um pouco na velocidade, furem o sinal, ou façam qualquer outra lambancinha no trânsito, e lambançona, é sempre o melhor motorista que elas conhecem. Nesse momento, a esposa está colocando na mão do marido toda a confiança, toda a sua expectativa de realmente aprender a dirigir. Ela espera, no mínimo, compreensão, acolhimento, escuta atenta das suas dificuldades. E ela não recebe isso. Muitas vezes o relacionamento não é lá aquelas coisas. A gente sabe que de toda a cozinha sai uma fumacinha, mas tem casamento incendiário, que as pessoas brigam, se desentendem, acabam se ofendendo e começa a repetir dentro do carro padrões de relacionamento, às vezes um relacionamento doentio, um relacionamento feito à base de agressões e de acusações, e isso vai se reproduzir dentro do carro. A esposa fica nervosa, ela não consegue dirigir, ela não vai conseguir sair dali, ela vai travar inteira, vai dar branco. Aquela tensão, já existe a tensão de ter medo de dirigir, já existe a tensão que faz com que troque a marcha com muito mais força, ou que pise nos pedais com muito mais força e erra o tempo do carro. O marido não tem condições para consertar isso do modo certo, de explicar, não tem paciência para explicar. O que acaba acontecendo? Briga, discussão, as esposas largam o carro ali e não querem mais aprender. Tem aquele marido também que dá o pseudo-apoio. Eles querem muito que a esposa dirija, fazem planos para que ela dirija, esperam que até ela faça algumas atividades, algumas corridinhas para eles, busquem alguma coisa no trajeto quando estiverem dirigindo, paguem alguma conta, só que é um pseudo-apoio. No fundo, eles não querem. Eles dizem que querem, mas inconscientemente as palavras e as atitudes são todas no sentido contrário. Eles dão um pouquinho de corda para a esposa aprender,
mas não soltam a corda toda. Vocês sabem por quê? Medo de perder o controle da relação. Medo de perder o controle do casamento. A ideia da mulher independente, a ideia da mulher que tem liberdade para dirigir e escolher a sua própria rota e os seus próprios caminhos, assusta grande parte dos homens. O próprio ato de dirigir em si, ele é o quê? Ele é independência, ele é liberdade, ele é autonomia, é autogerir-se, é auto-administrar-se, é escolher os próprios caminhos, é não viver de carona, indo só até o outro, até onde o outro quer te levar. É escolher o seu próprio caminho. Eu quero ir por aqui. Não, eu quero por aqui. Aí quem está dirigindo vai te levar para outro lado. Ou muitas vezes você precisa fazer uma corrida, precisa fazer alguma coisa, cumprir um compromisso, ir no supermercado, comprar um remédio para o filho na farmácia, alguma coisa, e você fica lá pedindo, me leva, e o marido lá, vendo o joguinho de futebol dele, pensando em tomar uma cervejinha ou fazendo qualquer outra coisa, e a mulher lá, mas leva, até a hora que o cara vai de carranca, faz uma baita cara de quem não tá com a menor vontade de te levar nos lugares, não tem paciência. Se é no supermercado e você demora um pouco, quando chega, o cara já tá bufando, brigando, já sai dali acelerando, dando murro no volante. A mulher acaba se tornando ainda mais humilhada, se sentindo mais humilhada. Às vezes eles usam frases pejorativas justamente para ofender mesmo e acabam descarregando na mulher toda a raiva. É que a independência para dirigir um carro assusta, porque a mulher vai ter independência para dirigir a sua própria vida. E para a maioria dos homens, a gente vem de uma sociedade muito machista, para a maioria dos homens isso vai assustar, porque daqui a pouco a mulher vai escolher uma rota que ele não sabe, ela vai estar em algum lugar fora do controle dele. Eu ia na padaria, mas eu descobri que eu tenho que ir no açougue. E essa independência para aumentar os trajetos no dia a dia assusta muitos homens que jamais querem perder o controle sobre a relação, o casamento e as suas próprias esposas, as atitudes das esposas, né? E os maridos usam de algumas armas. Por exemplo, muitos maridos são provedores da família, da casa. Muitas mulheres são submissas aos seus maridos, dependem de cada moeda que eles dão para ela, porque elas não trabalham, elas estão em casa, elas estão cuidando do filho, estão cuidando da casa, cuidando do próprio marido. E aí, bom, eu quero fazer aula para habilitado, mas o meu marido tem que pagar, então eu tenho que convencer o meu marido para ver se ele vai pagar essas aulas ou quantas aulas ele vai pagar. E aí acontece o seguinte: quando as mulheres estão dirigindo, quando elas têm o controle do carro, quando o carro está comendo na mão delas, quando elas conseguem segurar em ladeira, dirigir, passar em lombada, aumentar o trajeto, naquele momento o marido decide, pronto, já aprendeu, não vai mais aprender. Isso é uma forma de coação, porque o marido lá no fundo ele sabe que ele também levou um tempo para aprender. Muitos, quando aprenderam, bateram o carro, fizeram alguma besteira, sofreram algum tipo de acidente e sabem que as suas esposas são cuidadosas e precisam do carro. Precisam do carro para treinar todo dia, em rua calma, na frente de casa. Elas não vão sair por aí dirigindo, elas vão estar na frente de casa. Você pode estar sentado lá olhando a sua esposa treinar. Mas não. Eles alegam que é ciúme do carro, eu não vou te emprestar, porque você vai bater, porque você vai subir no meio-fio, e a mulher ali, totalmente segura e com controle do carro. Outros se irritam porque a mulher tem medo de acelerar, não acelera como eles, não faz uma conversão como eles, não troca uma marcha como eles. Então, assim, você não é o espelho de mim dirigindo, então eu não vou soltar o carro na tua mão. Aí fica complicado, porque justamente no momento em que a esposa está pronta com os fundamentos básicos para treinar todo dia um pouquinho,
Domina o carro, vai até o fim da rua, volta. Faz isso muitas vezes, domina, aprende a ouvir a resposta que o carro está dando. Aprende a consertar o que está errado. Aperfeiçoa. A prática, gente, é a nossa memória sinestésica. Chama-se memória sinestésica, que é a memória do nosso corpo, a memória dos movimentos do corpo. De tanto eu pisar milhares e milhares de vezes na embreagem, isso vai se automatizar. De tanto eu trocar milhares e milhares de vezes a marcha, isso vai se automatizar. Vai ser feito com naturalidade, não vai haver dificuldade. Vai aperfeiçoando, parte de um fundamento, vai partir de um fundamento que você aprendeu, que você desenvolveu, e dali é de onde vem a prática, do ato de dirigir, de treinar todos os dias, com segurança, com responsabilidade, habilitado. E quando o marido vê que a mulher está nesse ponto, que ela vai dar o pulo do gato, que ela vai dar o salto, poxa, que legal, controlo o carro, faço tudo certinho, fiz os treinos, nunca bati em nada, fiz tudo sempre certo, aí ele proíbe ela de dirigir. Ou ele senta do lado, mas já coloca a mão no freio de mão. Qualquer coisa eu puxo. Aquilo exerce uma pressão tão grande sobre essas mulheres que elas ficam ainda mais inseguras. Daí elas vão começar a se comparar com o marido, elas vão começar a se culpar, achar que elas não servem para dirigir, que elas não servem para nada. Provavelmente elas vão ouvir do marido, de alguém da família, de amigos, colegas de trabalho, que dirigir é um dom. Olha só que absurdo, dirigir é um dom. Que nem todas as pessoas são capazes de dirigir. Olha aí o absurdo número 2. E tem vários absurdos. Dirigir, no fundo, é um ato mecânico. Você vai repetir isso todos os dias. O seu corpo vai exercer a sua memória sinestésica, vai automatizar. Tanto é que você chega para alguém que dirige há muito tempo e pergunta para essa pessoa: como que você faz esse movimento com tanta destreza? Talvez esse motorista não saiba te explicar. Ele não vai ter paciência de explicar. Ah, eu sento aqui e dirijo. Ele vai dizer isso. Talvez você já tenha ouvido isso de alguém. Porque é a mais pura verdade. De tanto você repetir um movimento, de tanto você executar esse movimento, você vai ter prática, você vai ter habilidade, você não vai ter dificuldades. Então essas comparações, destruir a autoestima da mulher, frases pejorativas, piadas. Às vezes as pessoas fazem piadas, fazem brincadeira e dizem as piores verdades que elas não têm coragem de dizer por meio de uma piada, tirando sarro, por deboche, ironia. E o deboche e a ironia, na verdade, são formas de destruir a autoestima do outro, de ridicularizar o outro, a partir daquilo que eles acham que é um defeito da pessoa. É uma forma de apontar defeitos por meio da brincadeira. E muitos maridos vão continuar fazendo esse tipo de coisa, por puro medo de que a mulher realmente dirija, se torne independente, tenha autonomia, tenha liberdade, possa decidir as suas rotas e os seus trajetos. E toda mulher, estamos aqui falando para as condutoras, toda mulher, quando rompe esse ciclo do medo de dirigir e parte para a superação, a vida dela inteira muda. Ela passa a ser outra, como condutora, como mãe, como mulher, como agente de transformação da própria vida e da própria sociedade. Porque a mulher se descobre fazendo coisas que antes ela jamais tinha imaginado que ela pudesse fazer. Ela começa a descobrir o quanto é bom ela ter essa liberdade de fazer as suas próprias compras, de abrir lá o porta-mala do carro, colocar as coisas dentro. Eu vou por aqui, não, eu vou por ali. Escolher o próprio trajeto na rua está intimamente associado às escolhas do próprio trajeto na vida. As escolhas da vida. Tudo que nós somos dentro do carro, a gente reproduz do que nós somos na nossa vida.
Pessoas que ouviram a vida inteira que não seriam capazes de alguma coisa, que nunca seriam nada na vida. Infelizmente, quantas mulheres ouvem dos maridos coisas terríveis? Você não nasceu para dirigir, você não serve para dirigir, você vai matar o nosso filho, você vai acabar com o meu carro, você não serve para aprender, eu vou só jogar dinheiro fora contigo. Quantas mulheres ouvem isso? Quantas mulheres ouvem: tu não serve para nada. Para que tu serve? Tu serve para alguma coisa nessa vida? Infelizmente. São relacionamentos em que as mulheres são submissas, em que elas são dominadas, em que os homens são dominadores em todos os aspectos, até quando decidem pagar um treinamento de habilitados para as suas esposas e estipulam o período que eles vão pagar. Eles não estão, na verdade, querendo que elas dirijam de verdade. Eles não estão querendo que elas sejam independentes, que sejam livres, que sejam autônomas para decidir. Porque a partir do momento em que a mulher escapa do controle do marido e começa a decidir o trajeto dela, o horário dela, quando ela vai fazer as coisas, aí se instaura uma grande insegurança nos homens. Aquele cara machão, aquele cara que decide tudo, que é o provedor da família, começa a se sentir acuado, ameaçado. Puxa vida, minha mulher vai ficar independente, vai dirigir, vai fazer o próprio trajeto. Eu tenho uma amiga psicóloga de terapeutas do trânsito lá de Recife, Simone Razin. E a Simone, ela comentou comigo o seguinte, que conversando com um casal, tentando saber a reação do marido, entender o porquê que o marido estava querendo que a mulher dirigisse, que tipo de apoio, até que ponto realmente ele gostaria, ele quer que ela dirija, o marido, na brincadeira, disse assim: agora ela já pode entrar aí pela porta de qualquer motel que eu não vou saber. Perceberam, condutoras, a insegurança dos maridos? Medo de serem traídos, medo da mulher gostar demais da liberdade de dirigir, de ser independente e traí-los. A grande insegurança, o temor, a insegurança de todo homem, e nós já tivemos crimes históricos, né, no país, em que os homens alegavam a legítima defesa da honra, e por isso que eu matei, foi legítima defesa. Não estou dizendo que os maridos vão matar suas esposas, vamos separar bem as coisas. Só para mostrar para vocês um ranço histórico e um ranço cultural. Tem homem por aí que só de sonhar que está sendo traído, ele já começa a tratar a mulher diferente. Uma desconfiança boba, um ciúme exagerado. Tem homens que entendem que suas mulheres são propriedades. O carro é uma propriedade. E tem homem que gosta mais do carro do que a própria esposa. Passa mais tempo alisando o carro do que a própria esposa. Tem tudo isso. São questões muito profundas em torno desse tema. E a pergunta que eu deixo para vocês refletirem, e refletirem com os seus maridos também, com as suas amigas, com outras condutoras, com mulheres que não dirigem também, até que ponto o seu marido realmente quer que você se emancipe, tenha essa emancipação, essa liberdade, essa independência para dirigir. Até que ponto? Será que ele não está usando uma dessas armadilhas que a gente comentou? Será que ele não está te dando um pseudo apoio? Porque no exato momento em que você demonstrar que está pronta para aumentar os trajetos, para ir cada dia um pouquinho mais, aumentar um pouquinho mais, ter mais segurança, fazer o carro comer na sua mão, a partir do momento que você estiver pronta para dirigir de verdade, será que o seu marido não vai se sentir inseguro, ameaçado? Será que não vai passar monstrinho imaginário na cabeça do seu marido? Porque realmente são poucos os maridos que apoiam as suas esposas, que apoiam a decisão dessas esposas dirigirem de verdade. São poucos, é raro a gente ver, olha, minha esposa já fez 20 aulas, eu quero pagar mais 20, porque eu quero que ela dirija bem, porque eu quero que ela possa me ajudar.
Pensando dessa forma, como a maioria dos homens pensa, de podarem as suas esposas para elas não dirigirem mesmo de verdade, não é uma decisão muito inteligente. Quais são as vantagens quando uma mulher dirige? Nossa, ela pode fazer coisas que o marido não gosta de fazer. Sábado à tarde é dia de ir no supermercado. Em vez de ficar chamando o marido 500 vezes e ele demonstrar aquela cara de tromba e a menor vontade de levar, a esposa pode pegar o carro, pode fazer suas compras, pode levar o filho na escola, pode pagar uma conta para o marido, pode fazer um depósito de um valor no banco, pode fazer outras corridas, pode fazer outras coisas que precisam ser feitas, não vai depender tanto do marido. Quando o marido vai para o futebol ou se reúne com os amigos num happy hour, ela pode voltar, ir e buscar o marido, levar de carro. O marido pode até tomar lá a sua cervejinha, a esposa busca, tá sóbria, é a motorista da vez. Tantas e outras coisas, tantos benefícios da mulher motorista na relação, no casamento, tantos que a gente pode imaginar, e vocês aí do outro lado me ouvindo agora, muito mais ainda, porque são vocês que vivenciam situações diferentes nos relacionamentos e nos casamentos de vocês. Só que o homem não olha por esse lado. O homem olha pelo lado, ainda que inconscientemente, da dominação. Se a mulher dirige, ela escolhe os seus trajetos em via pública e escolhe os seus trajetos na vida. Ela passa a tomar decisões, ela passa a ser menos dependente do homem, ela passa a dar a sua palavra final e não esperar que a palavra final seja do homem. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Tem mulher que pergunta para o marido tudo. O que ela vai cozinhar, se ela pode ir na frente de casa, se ela pode ir na rua, se ela pode, como se a mulher fosse uma escrava dentro do casamento. E para alguns homens, essa emancipação da mulher para dirigir significa uma carta de alforria que eles vão estar assinando e tem medo das consequências dessa liberdade que as mulheres passam a ter quando elas começam a dirigir para escolher seus próprios caminhos. Mas diante disso tudo, a gente propôs aqui tanta coisa, tantas situações comuns que vocês podem estar passando. Diante disso tudo, como tentar resolver? Cada um é cada um, cada casal é diferente do outro. Procurem conversar, procurem mostrar o outro lado de tudo para os seus maridos. Tem marido que vai compreender, tem marido que não gosta de conversar, tem aquele que não quer conversar, que você está falando com ele, ele olha para o chão, para o teto, para qualquer lugar. Tem aquele que logo grita com você e não quer saber, acaba a resposta por ali. Tem aquele que já diz, já sei o que tu vai falar, já sei tudo, não precisa falar. E aí a gente acaba se frustrando na nossa tentativa de estabelecer uma comunicação, que é muito saudável dentro do relacionamento. Vai chegar um tempo em que a gente só vai ser amiguinho e conversar quando a idade chegar, e a convivência tem que ser muito boa. A independência da mulher dirigindo num relacionamento, ela é fundamental. Pode ser que aconteça do seu marido ser o único motorista da casa. Se acontecer alguma coisa com ele, precisar de um socorro, quem vai dirigir? Vai chamar o táxi, vai chamar o vizinho, vai pedir para os outros, alguém que tenha carro, vai demorar para chegar e o seu carro parado na garagem. Os maridos não pensam nisso. Quantas e quantas mulheres viveram debaixo da asa do marido, tentando enganar a si mesma e dizendo: para quê? Eu tenho motorista particular. Na verdade, traduzindo, eu estou na zona de conforto e aqui está muito bom. Só que daí esse marido sofre um AVC, ou ele se machuca consertando alguma coisa na casa, é noite, é madrugada, o lugar é longe, precisa de alguém para levar no hospital. E aí, como é que fica? O carro parado lá na garagem. Ou esse marido falece e deixa o carro. E aí ele vai ficar apodrecendo na garagem. Muitas mulheres vendem e quando vendem o carro até já depreciou, perdeu muito do preço
porque ficou muito tempo parado, descarregou bateria e deu problema em outras peças do carro. Os maridos precisam aprender, gente, a ver além do próprio umbigo, da própria insegurança, da própria desconfiança e do próprio ciúme. Uma mulher que dirige dentro de um relacionamento é uma bênção. Quando vai dirigir, faz um percurso longo, vamos viajar, a gente vai para outro estado. Dá para ir revezando. O marido dirige um pouco, dorme uma sonequinha, a mulher vai lá e dirige mais um tanto e assim ninguém se cansa tanto. Não bate um mau humor, não bate outras instabilidades no relacionamento. E tem aquilo, né? Em briga de marido e mulher não se mete o volante. Quantos e quantos casos e quantos acidentes e quantas coisas acontecem porque marido e mulher começam a discutir dentro do carro, o cara fica nervoso, desconta no acelerador, dá murro no volante, dá murro no painel do carro, às vezes dá até uns tapas na esposa ali, querendo ou não, aquele tapa meio disfarçado. Isso não é bom, isso tira o foco, isso tira a atenção, isso é elemento potencial para causar um acidente de trânsito. Pode avançar um sinal vermelho, avançar para cima de um pedestre, de uma criança, de um ciclista. Então procurem não brigar dentro do carro. Se seu marido estiver muito alterado, não responda, não provoque, não fica naquela de disputar quem late mais, sabe? Briga de cachorro, que um late, o outro late, um late, o outro late, e vão ficar latindo ali até ficarem roucos. Coloco para vocês essa reflexão. Pensem até que ponto realmente os seus maridos querem que vocês, condutoras, dirijam. Talvez, se você chegou até aqui, ao final de mais essa mini palestra para a superação do medo de dirigir, talvez você consiga compreender e interpretar melhor certas reações, atitudes e decisões dos seus maridos, quando permitem que vocês façam aula para habilitado até um ponto e depois, não, acabou, é aqui. Aprendeu, não aprendeu, não vai aprender. E ele já sabe. Quando ele estipula para você só 10 aulas, só 5 aulas, ele já sabe que aquele dinheiro vai ser jogado fora se você não treinar todo dia, se você não pegar o carro. O que vai acontecer? Vai atrofiar, não vai pegar o carro, o marido vai proibir. Ele já sabe nesse momento que ele vai jogar dinheiro fora, mas ele faz questão de jogar o dinheiro fora para provar para você e até para jogar na sua cara depois. Eu paguei tantas aulas para você, você que não aprendeu. Aí vem o jogo de culpa, aí vem o tratamento pejorativo, não aprendeu porque é burra, porque é isso, porque é aquilo, porque é um monte de coisa. E a mulher acaba puxando para si essa responsabilidade de uma forma errada, equivocada. E ela passa a acreditar que ela é uma porcaria, que ela é uma bosta, que ela é uma inútil, o sentimento de impotência. E aí a mulher puxa para ela, por osmose, a culpa disso tudo que o marido insiste em atribuir a ela. Entendem? Dirigir, marido, mulher, é um tabuleiro de xadrez. São relações muito complexas. Procurem conversar melhor com seus maridos, procurem conversar com suas amigas sobre esse mesmo problema em comum. Procurem achar uma forma de fazer com que os seus maridos se informem mais. Procurem achar uma forma de conversar com eles e eles realmente entenderem, sem ficarem nervosos, sem tomarem decisões precipitadas e principalmente sem dizer palavras que machucam e sem manifestar atitudes que no fundo elas machucam muito mais talvez do que as próprias palavras, do que o próprio não te dou o carro e você não vai dirigir. Fiquem todos com Deus, reflitam muito em tudo que a gente conversou até aqui. Se tiverem dúvidas, sugestões, postem embaixo desse vídeo, respondo a todos. Terei o maior prazer em complementar, inclusive, essa palestra com as sugestões de vocês. Ok? Condutoras, fé, força, foco, determinação.
Até o próximo vídeo.